Eu sou Wagner de Almeida, assessor e coordenador de projetos da ABIA. E estou aqui com o diretor vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, o Dr. Veriano Terto Júnior, psicólogo, pesquisador, professor e autor de vários artigos acadêmicos sobre o HIV e AIDS. Seja bem-vindo, Dr. Veriano Terto. Obrigado, Wagner. Então, como podemos começar a nossa conversa, a nossa entrevista, né? Eu gostaria um pouco de saber também sobre a sua trajetória dentro da epidemia do HIV e AIDS. É um bom começo, né, Wagner? Inclusive um prazer estar aqui a gente conversando e levando essa conversa aqui para o pessoal. E sim, o meu envolvimento com a questão da prevenção e com o HIV não vem somente como um tema de estudo, vem pelo lado vivencial mesmo, né? Já que eu comecei a minha vida sexual nos anos 80, né? No início dos anos 80, e pude acompanhar, vamos dizer assim, toda essa evolução, toda essa movimentação, esses impactos que a AIDS trouxe na minha vida, na vida dos meus parceiros, na vida dos meus amigos. E isso, com o tempo, também se transformou e foi para mim muito bom, também é poder trabalhar isso como um tema de estudo, de pesquisa e principalmente de política, né? De uma causa política que eu, vamos dizer assim, defendo, que eu trabalho desde o final dos anos 80. E, Dr. Veriano, como você descreve o significado da prevenção no campo da saúde, né, dentro da história da epidemia? Então, a prevenção é uma questão assim, importante da gente refletir, porque ela, dentro do ponto de vista assim, da saúde, estrito senso, muitas vezes é confundida como repressão, né, como contenção e limitação do que a gente possa fazer. E não deveria ser assim. A prevenção, na verdade, deveria ter, e eu acho que isso talvez foi uma contribuição que a AIDS trouxe, olhar para a prevenção também como uma ideia de cuidado, de atenção, de respeito, de solidariedade e, nesse sentido, até de expansão dos nossos horizontes. Lá no início dos anos 80, quando a AIDS chegou, ela veio carregada com aqueles significados de castigo, de punição, né, de morte, e tivemos que abandonar todas as nossas orgias, muito das nossas pegações, dos nossos cinemões, das nossas saunas, por conta da epidemia, né? Mas logo depois a gente viu que não precisava renunciar a tudo isso, que nós podemos fazer tudo isso de uma maneira cuidadosa, podemos fazer saúde, né? Manter a nossa saúde, manter a nossa vida, inclusive expandi-la mesmo em épocas de uma epidemia, desde que a gente se informe, que a gente converse, que a gente se solidarize uns com os outros, que a gente encontre caminhos de manter prazer, de manter os nossos desejos, né? Então eu acho que a prevenção na saúde, ela deve significar isso, né? É vida, é cuidado, é prazer, é solidariedade. Deveria ser isso para a AIDS, acho que a AIDS mostrou isso, mas também para qualquer outra DST, para qualquer outra, para a Covid, enfim, para uma série de outras doenças. Infelizmente, muitas vezes, uma visão muito estrita, muito antiga de saúde acaba projetando, né, essa ideia de limite, de contenção, de repressão e até mesmo de castigo, né, e que não deve ter. Né? Interessante, doutor Veriano, porque no início da epidemia, né, se nós estivermos falando sobre prevenção nos anos 2000, né, nós temos 30 anos de epidemia. Né? Nós estamos na terceira década da epidemia, né? E ainda continuamos com resquícios de culpa, de estigma, de pecado. E isso, como é desconstruído, né, dentro desse mundo do campo da saúde e também do tratamento? É até interessante que tu coloque esse período do início dos anos 2000,
porque foi um período em que nós até conseguimos avançar muito no sentido de trabalhar a prevenção mais dentro do escopo da solidariedade, dentro do escopo do desejo, do prazer, né? Foi um momento muito rico em que o Brasil era visto no mundo como uma experiência bem-sucedida, como uma referência de enfrentamento da AIDS, tanto no tratamento como na prevenção, né? Tínhamos um contexto bem mais democrático, onde era possível conversar os temas relacionados à diversidade sexual, a direitos humanos, né? Isso tudo certamente favoreceu a prevenção naquela ideia que nós falamos sobre cuidado, atenção, direitos, né? E que mais tarde, atualmente, vem se perdendo. Então, assim, a desconstrução desses significados de castigo, punição, estigma que a prevenção traz, eles dependem muito do contexto, do momento histórico, da situação política que nós estejamos vivendo, né? Naquele momento foi muito favorável, né? Inclusive até o próprio tratamento, o próprio medicamento mais especificamente, ele foi considerado como um direito humano, né? As pesquisas aqui no Brasil mostravam que para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, o medicamento ele era visto como a conquista de um direito, né? Dentro daquele esquema, dentro daquele contexto muito mais democrático, muito mais de respeito aos direitos humanos, né? Onde o direito da diversidade sexual, eu não gosto muito desse tema minorias sexuais, né? Mas assim, das diferenças sexuais pôde ser mais abertamente discutido, projetado, né? E outras formas de fazer prevenção mais abertas, menos pautadas por uma agenda biomédica, mas também pautadas pela questão dos direitos humanos, do prazer, puderam ser melhor trabalhados. É interessante, doutor, porque no início da epidemia, né, se nós pegarmos a ideia de AZT até os dias de hoje com os antirretrovirais, né, adesão ao tratamento, adesão de algumas pessoas e outras não conseguindo aderir a esse tratamento, como você analisa essa década dos anos 2000 com seus avanços no campo da epidemia do HIV e AIDS? Bom, essa década eu acho que foi uma década bastante especial, vamos dizer assim. Primeiro porque ali se consolida, né, ficou muito evidente que o acesso universal aos antirretrovirais, ou seja, para os medicamentos de tratamento do HIV, realmente traziam bons resultados, não só para o tratamento em si, mas para a prevenção. Sem falar, claro, na redução, né, de mais de 50% na taxa de mortalidade por HIV/AIDS no Brasil. Quer dizer, se consolidou aquela ideia de que era efetivamente possível viver com HIV/AIDS. Então, eu acho que essa é uma grande, vamos dizer assim, conquista, né, na epidemia. Ele também, como já conversamos anteriormente, é um momento de um avanço na participação, né, dos movimentos sociais, tanto identitários como das ONGs AIDS. Identitários, eu estou falando movimento de prostitutas, de movimento gay, movimento negro, em vários momentos da governança, vamos dizer assim, da pandemia. Um momento em que existia mais financiamento, né, para o enfrentamento à AIDS por parte dos movimentos sociais, um momento em que esse contexto democrático permitia falar mais sobre sexualidade. Também vínhamos de um programa de AIDS mais afinado com as pautas progressistas, né, efetivamente trabalhando numa triangulação entre sociedade civil, governos
e ciência, né? Pesquisa, academia. Então, realmente foi um período muito frutífero e, como eu coloquei, inclusive o Brasil foi visto no mundo como uma referência para o enfrentamento da epidemia. Né? Um país de terceiro mundo, um país do chamado Sul Global, trazendo bons exemplos, trazendo bons resultados de como enfrentar essa pandemia. Né? Eu acho que também no campo dos estudos clínicos nós temos avanços, né, de que o uso do medicamento poderia ter um impacto grande também na prevenção. Quer dizer, aquilo que já sabíamos na década de 90, por exemplo, com a transmissão vertical, de que o uso de antirretroviral pelas mulheres grávidas evitava a transmissão do HIV para o feto, nós começamos a ver que também na transmissão sexual isso seria possível. Ou seja, pessoas em uso de antirretrovirais poderiam não transmitir o HIV para os seus parceiros. Né? Então, isso também coincide, né, com um avanço maior das discussões em casais sorodiscordantes, as discussões do impacto desses estudos na sexualidade e apontando para uma outra maneira de pensar ou repensar a prevenção, né, e que a gente vai ver acontecer na década seguinte. Doutor, esses últimos 4 anos foram e estão sendo marcados com imensos retrocessos no campo do combate a HIV e AIDS, mas também sobre outras doenças. Qual a sua expectativa desse desmonte na saúde pública mudar? Eu acho que, na verdade, no caso da AIDS, isso que a gente chamaria um desmonte, né? Na verdade, ele começou até mesmo lá naquela primeira década dos anos 2000. Né? Nós temos, assim, uma série de portarias também, né, de mudanças na política governamental, por exemplo, a questão da descentralização, né? Ou seja, na década de 90, muito do programa de AIDS, das políticas de AIDS eram concentradas no nível federal. Então, a partir dos anos 2000, começa a haver uma tentativa de seguir um princípio do próprio SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde, de descentralizar do nível federal para os níveis locais as ações de prevenção, né, e tratamento para o HIV, principalmente as ações de prevenção. E isso traz muitos desafios, porque nos níveis locais, em estados e municípios, nem sempre temos uma facilidade de gestão de recursos, nós temos gestões que são mais ou menos progressistas, que consideravam ou consideram a AIDS como um tema de relevância social. Então ali já começa a haver uma série de problemas e de desafios que vão se agravar. Né? E essa descentralização, muitas vezes, ela foi confundida com uma pulverização de esforços, né? Uma fragmentação de esforços, né? Que exigiria muita coordenação e que efetivamente por questões políticas a gente não viu acontecer em anos posteriores. E eu acho que no caso da AIDS eu acho que é um dos desafios daquela década. Né? Agora, mais recentemente, a gente vê que sim, a saúde, né, a AIDS perde muito da sua excelência, mas a saúde mesmo, né, ela não é incorporada nas pautas, vamos dizer assim, por exemplo, das agências de filantropia, das agências de cooperação, principalmente aqui no Brasil. E né, nós tivemos nesses últimos anos, na verdade desde o início dos anos 2000, uma evasão das agências e fundações, né, internacionais de apoio que foram embora do Brasil. Foi um efeito quase que adverso, né, dos nossos bons resultados, já que muitas dessas agências pensaram que os problemas com a AIDS e quem sabe até da saúde no Brasil estavam resolvidos pelos bons exemplos no SUS, pelos bons exemplos na AIDS. Né? Então, deixando um vácuo muito grande
na questão de acesso a recursos, e isso teve um impacto muito grande nos anos seguintes. E então, assim, acho que a Covid veio só nos revelar que nós não estávamos preparados, né, que a nossa saúde pública estava, sim, em retrocesso, né, não sendo considerada como uma prioridade, tanto nas pautas, nas agendas governamentais, como das agências e entidades de filantropia. E então, acho que tudo isso mostrou que o impacto da Covid foi muito maior do que deveria ter sido, porque se tivéssemos com a saúde como uma prioridade, né, nas políticas públicas em geral, nós talvez tivéssemos um impacto menor da Covid, não teríamos 600 mil mortos, né, e nem continuaríamos a ter 11 mil, 12 mil mortos por ano por causa do HIV. E interessante, doutor, através de toda essa sua fala, né, retrocessos, negacionismos, né, a prevenção e o tratamento para a AIDS, não falando em Covid, né, está ao alcance de todos? Não, infelizmente ainda temos o estigma como um grande obstáculo para a prevenção e tratamento à AIDS no Brasil. Né? Muitas pessoas ainda, infelizmente, deixam de se testar por terem medo. Acho que as pessoas até conhecem, sabem da importância, mas o medo de fazer um teste ainda é muito forte. Né? Então isso realmente dificulta o acesso. E o medo não é somente por causa de ter o diagnóstico positivo, né? Na saúde, clinicamente falando, né? Mas é o medo do estigma, né, que virá depois, né, de essa coisa, como é que vai ficar minha vida profissional, como é que vai ficar minha vida pessoal, meus projetos de vida, né, que são muito fortemente afetados pela questão do estigma. Então isso alija, né, alheia muita gente ainda de ter fazer tanto prevenção como tratamento para o HIV. Né? Há as chamadas novas tecnologias de prevenção, como a PrEP, né, a profilaxia pré-exposição, a PEP, a profilaxia pós-exposição, ainda são pouco debatidas, são pouco conhecidas no Brasil, e para ampliar o seu acesso é muito importante ter mais campanhas educativas, mais discussões, mais debates, escutar mais as comunidades. Né? Sim, temos que admitir que no Brasil o programa de medicamentos continua funcionando, mas ele garante um acesso, se não para todos, eu acho que para uma grande parte de quem precisa desses medicamentos. No entanto, ainda a questão do estigma, né, pode estar obstaculizando para que mais pessoas tenham acesso ao tratamento, né, e assim como o estigma, esses significados tão negativos da AIDS, como castigo, como perigo, ainda afastar muita gente da prevenção. Então, isso aí mostra ainda que a AIDS é uma causa muito importante, né, que a saúde é muito importante e que muito ainda precisa ser feito. É interessante, doutor, porque o senhor fala sobre populações, né, que estão sabendo, têm um conhecimento sobre o HIV e AIDS, têm um conhecimento sobre antirretrovirais, mas também nós temos uma grande população que ainda está omissa pela sociedade, né? Que é a população de rua, é a população encarcerada, é a população com saúde mental. Como essas populações, elas estão, como a sociedade está trabalhando a prevenção com essa população? Eu acho que o empobrecimento da democracia no Brasil nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, ela vem dificultando a inclusão dessas populações, né? E que precisam ser incluídas no debate sobre saúde, precisam ser incluídas no debate sobre direitos humanos, né? Mas isso, infelizmente, não temos um contexto social político que
favoreça essa inclusão. Então, é bem lembrado, né? Isso mostra como, respondendo, ampliando a pergunta anterior, que nem todas as pessoas, né, dependendo da sua situação de vida, como encarcerados, né, é um bom exemplo, podem ter acesso à prevenção e tratamento. Ainda é muito difícil para essas populações, mas isso se deve ao estigma, se deve ao contexto político, social, que não favorece a inclusão dessas pessoas no tratamento, na prevenção e na política pública. E quais foram as grandes mudanças nessas últimas décadas da epidemia? As boas e as ruins? Olha, nas últimas décadas, né, se a gente for falar num panorama mais geral, acho que não podemos deixar de falar que o acesso à descoberta e o acesso aos medicamentos, ele é uma mudança muito importante, né? Nós tivemos em que anos, né, as primeiras décadas da epidemia, em que as pessoas morriam de AIDS. Hoje em dia, a gente pode dizer que é possível a vida com AIDS. E isso é graças, sim, a ter o medicamento. Então, acho que essa é uma grande mudança, né, na concepção da AIDS e da vida com HIV/AIDS. Então, também eu acho que uma grande mudança é que de uma doença muito desconhecida, nós podemos descobrir formas de prevenção e de principalmente manter o prazer e manter uma vida sexual afetiva de qualidade, né, frente a um problema de saúde tão sério. Isso as pessoas não podem esquecer, né? E foi conquista nossa da sociedade essa possibilidade de continuar vivendo o sexo, viver o amor, viver o prazer, como cada um quiser chamar, né? Face a um problema tão grave. Então, isso é muito importante. As questões ruins, eu volto a informar. Eu acho que a manutenção, né, a permanência, na verdade, do estigma como um obstáculo para a prevenção e tratamento é algo muito ruim, um desafio que a gente ainda tem pela frente, né? E também eu acho que a perda da qualidade da democracia em vários países, no Brasil e em vários países no mundo, também é algo muito ruim para o enfrentamento da AIDS, né, já que ela traz tantos desses significados relacionados à sexualidade, a direitos humanos, é uma questão também muito ruim, vamos dizer assim, do lado ruim da coisa, mas também para qualquer problema de saúde. Eu acredito que enfrentar problemas de saúde num contexto democrático, de ampla participação das comunidades, principalmente aquelas mais excluídas, aquelas mais afetadas, é algo muito importante para vencer a AIDS como qualquer outro problema de saúde pública. Muito obrigado, Dr. Viriano Terto Júnior, pela sua participação, né, no nosso terceiro talk show, Prevenção nos anos 2000, né, e todas essas informações importantíssimas que você nos trouxe, né, e ficamos por aqui e finalizamos esse programa com o Dr. Viriano Terto Júnior. Muito obrigado pela sua participação.